Agora a gente vai falar do fêmur. O fêmur é esse grande osso aqui, ó. É o osso que compõe a coxa do animal. Então, a gente tem a coxa, que é a parte muscular, vascular, e o osso da coxa é esse daqui, que é o fêmur. Ele é um osso bem típico longo, né? É um osso caracteristicamente longo, onde a gente tem uma epífise proximal. A gente vai ver depois por que essa daqui é proximal. Uma epífise distal e uma diáfise, que a gente também pode chamar de extremidade proximal, extremidade distal e corpo do fêmur, tudo bem? Então, para a gente conhecer esse osso, a gente tem que entender primeiro qual é a disposição dele no organismo. Então, nos animais, nos quadrúpedes, esse osso aqui está disposto de forma mais ou menos oblíqua, se articulando proximalmente com o osso coxal, que a gente já viu, que é esse daqui, ó, se articulando proximalmente com o osso coxal, onde essa cavidade aqui, que é o acetábulo, se articula com a cabeça do fêmur. Então, se a gente olhar esse fêmur aqui, se a gente der uma volta nele, ó, a gente vai ver que só tem uma estrutura que se assemelha a uma cabeça do fêmur, ou seja, a uma estrutura convexa e que se encaixaria perfeitamente ali no acetábulo. Então, se vocês olharem aqui, ó, nenhuma dessas estruturas se encaixaria no acetábulo. Porém, aqui a gente tem essa estrutura aqui, ó, bem arredondada, que se encaixa perfeitamente no acetábulo. Então, o acetábulo ele é côncavo e essa estrutura, que é a cabeça do fêmur, ela é convexa. Então, ela se encaixa como se fosse um quebra-cabeça, uma peça de um quebra-cabeça. Se encaixa perfeitamente. Então, agora a gente já sabe que essa extremidade aqui, onde tem a cabeça do fêmur, é a extremidade proximal, ok? Com o passar do reconhecimento do osso, com o passar do tempo, vocês vão entender outras referências, vocês vão aprender outras referências que também vão auxiliar no reconhecimento do que é proximal e o que é distal. Então, proximalmente, ele se articula com o osso coxal. Distalmente, ou seja, essa extremidade aqui, se articula com a tíbia, que é o osso que vem a seguir, e com a patela, que é um osso sesamoide bem importante, que se articula nessa região aqui, que a gente chama de tróclea. Tróclea. Tudo isso aqui é tróclea. Então a gente tem que entender que essa parte aqui, onde tem a cabeça do fêmur, é proximal, e essa parte aqui, onde tem a tróclea, é distal. Então a gente não sabe ainda o que é cranial, o que é caudal, o que é lateral e o que é medial. Então a gente tem que entender que essa cabeça do fêmur, ela se articula sempre medialmente com o osso coxal. Então vamos voltar para cá. O osso coxal está aqui, ó. Ela não vai se articular aqui por dentro. Ela vai se articular por fora do osso coxal. Então, obrigatoriamente, o osso coxal é medial e o fêmur é lateral. Então, essa cabeça do fêmur se articula medialmente com o acetábulo, que está disposto lateralmente ao osso coxal. Entenderam isso? Eu vou repetir. A cabeça do fêmur, ela sempre se articula de modo que medial a ela, a gente vai ter o acetábulo. Significa que isso daqui, essa cabeça do fêmur, ela é medial. Essa cabeça do fêmur, ela é medial. Só que a gente ainda não sabe se ela vai se encaixar nesse acetábulo aqui ou se ela vai se encaixar nesse acetábulo aqui. Então, para a gente saber se esse osso aqui é um osso da direita ou da esquerda, a gente tem que saber outra referência. A gente tem que saber o que é cranial e o que é caudal. O que é medial a gente já sabe, que é a cabeça do fêmur. Ou seja, ou pode ser assim, ou pode ser assim. Eu falei para vocês que outra estrutura que se articula distalmente com o fêmur é a patela. E a patela, se vocês colocarem a mão no joelho de vocês vão sentir que a patela é um osso grande, é um sesamoide, e a gente consegue movimentar esse sesamoide lateralmente. Ele tem uma certa mobilidade.
E esse sesamoide fica na região dos humanos anterior. Ou seja, nos quadrúpedes ele vai ficar cranial. Imagina um quadrúpede em posição anatômica, a patela vai ficar cranial. Então, o local onde esse fêmur se articula com a patela vai ser cranial. Eu falei para vocês que a área onde ele se articula é nessa região da tróclea. Então, notem, aqui tem a tróclea, que é essa região aqui, e aqui tem duas estruturas que a gente chama de côndilos. São os côndilos. A patela se articula aqui, ó, na tróclea. Então agora a gente já sabe que isso daqui, a tróclea, ela é cranial, porque a patela se articula cranialmente. E a gente já sabe que isso daqui, ó, que é a cabeça do fêmur, é medial, porque ela se articula medialmente com o osso coxal. Então, com essas informações, a gente já consegue entender que essa patela aqui é uma patela esse fêmur é um fêmur da direita. É um fêmur da direita, olha aqui, é um fêmur direito. Então, o osso coxal está na posição anatômica dele e o fêmur se encaixa exatamente aqui. Opa! Se encaixa exatamente aqui, ó. Tudo bem? Sendo que aqui é cranial e aqui é caudal. Quando ele se encaixa dessa forma, significa que a cabeça do fêmur está medial, olha aqui, medial, voltado para o meio do animal, e cranialmente a gente tem isso aqui, ó, é a tróclea, cranialmente. Vou voltar para cá, ó. A cabeça do animal está lá na minha frente, a cabeça do animal está aqui, e a cauda do animal está aqui atrás, ó. Então se articulou aqui, ó, cranialmente a gente tem a tróclea. Aqui, ó, cranialmente a tróclea, é onde vai se articular a patela, tudo bem? Nos humanos, esse fêmur, ele é disposto assim, ó, verticalmente, quando a gente está em pé, que é a posição anatômica. Nos quadrúpedes, esse fêmur, ele é disposto obliquamente, ele é disposto dessa forma, no sentido crânio-ventral. Ou seja, quando eu falo para vocês que é oblíquo, ele pode ser oblíquo assim, ou ele pode ser oblíquo assim. Ele é oblíquo dessa forma aqui, crânio-ventral, ou seja, ele é oblíquo, a extremidade distal dele vai para cranial e vai para ventral. Olha aqui, nessa posição, tudo bem? Então aqui é a posição do osso coxal e essa daqui é a posição do fêmur. Então vocês podem pegar fotos de animais, ou os animais que vocês têm em casa, e palpar a região do fêmur. Ao contrário dos humanos, onde a gente tem a coxa completamente externa ao tronco, a pele ela individualiza de forma muito clara a coxa. Nos quadrúpedes, uma boa parte da coxa, uma boa parte do fêmur, ela está incorporada não incorporada no tronco, né, mas incorporada, envolvida por uma pele. Ela é mais recoberta, ela é mais escondida do que a dos humanos. Então, se vocês pegarem o animal de vocês vão entender o que eu estou falando. De modo que o joelho, ele não é tão claro quanto a gente vê nos humanos. Ele é bem próximo ao tronco, porque ele fica de forma oblíqua. Então agora a gente já sabe que cabeça do fêmur é medial, tróclea é cranial. Significa que o que vocês estão olhando aqui é um fêmur da direita, aqui é a face cranial, aqui é a face cranial, aqui, ó, onde a cabeça do fêmur está voltada para vocês, é a face medial. Aqui é a face caudal, onde tem os côndilos, olha, face caudal, onde tem os côndilos. E aqui a face lateral. Lateral a gente encontra também essa protuberância aqui, ó, que a gente vai ver no equino, ela é bem grande e chama terceiro trocânter. Nas outras espécies domésticas, a gente não vai encontrar esse terceiro trocânter. Se a gente tem o terceiro trocânter é porque a gente tem outros dois, né? Que a gente chama, depois a gente vai apresentar que os outros animais têm. O terceiro trocânter, que ele é bem grande, ó, ele é bem... isso aqui é um fêmur de equino,
ele é bem externalizado, ele é bem protuberante, ele é sempre lateral. Então, se eu colocar essa imagem aqui para vocês, a gente consegue identificar o que é medial, lateral, cranial, olhando não mais duas estruturas, porém três. Ó. Cabeça do fêmur é medial, trócleo é cranial, ou seja, voltado para vocês, e terceiro trocânter é lateral, ok? Cabeça do fêmur, obviamente, é proximal, porque ele se articula com o osso coxal, não vai estar dessa forma, vai estar assim, ok? Então ele é proximal, corpo e extremidade distal. Então vamos falar agora da extremidade proximal do fêmur. Então, a extremidade proximal ou epífise proximal, ok? Na extremidade proximal, a gente tem uma estrutura que a gente já conhece o nome, que é a cabeça do fêmur. E eu falei para vocês na aula de osso coxal que a cabeça do fêmur apresenta uma irregularidade aqui, ó, chamada fóvea da cabeça do fêmur. A fóvea da cabeça do fêmur é onde está inserido, é a intese. Intese é o local de inserção de um ligamento. Então, onde está inserido o ligamento da cabeça do fêmur. Aqui não é a cabeça do fêmur, então a gente tem o ligamento da cabeça do fêmur. Uma intese está na cabeça do fêmur e a outra intese, ou seja, a outra extremidade a outra extremidade do ligamento da cabeça do fêmur está aqui na região da fossa do acetábulo, ok? Então, a cabeça do fêmur se une aqui, de modo que existe um ligamento unindo essas duas estruturas. Então, eu não consigo fazer a separação, a não ser que eu rompa esse ligamento. A não ser que eu faça uma incisão nesse ligamento, aí eu consigo separar a cabeça do fêmur do acetábulo. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa extremidade proximal do fêmur. A gente já viu da cabeça do fêmur. A cabeça do fêmur ela é convexa, ou seja, ela é parecendo as costas de uma colher, convexa. Vocês conseguem notar que ela é bem lisa, olha aqui. Ela tem um aspecto bem liso. Ela tem esse aspecto bem liso porque ela é uma área articular. Então essa região da cabeça do fêmur é revestida por cartilagem articular, assim como o acetábulo. Naquela face articular do acetábulo, a gente também tem cartilagem articular. Essa peça aqui ela foi limpa, desidratada, então a gente não consegue mais ver a cartilagem, mas ela iria recobrir essa cabeça do fêmur, ok? Para dar maior, para diminuir o atrito entre as peças. Então aqui a cabeça do fêmur bem convexa, arredondada. Existem espécies que a cabeça do fêmur possui um formato mais ovoide e espécies que ela é mais uma bolinha. Então, se vocês olharem no humano, a cabeça do fêmur é mais arredondada. E aqui a gente tem um estreitamento nessa cabeça do fêmur que a gente chama de colo do fêmur. O que é colo? Colo é pescoço. Então, imagina uma cabeça com um pescoço. Colo é esse estreitamento. Então, onde eu estou colocando a mão aqui, ó, a gente vê esse estreitamento. Esse estreitamento é o colo do fêmur. A gente já viu que essa cabeça do fêmur, ela é sempre medial. E essa protuberância aqui, que eu falei para vocês que é o trocânter, é o terceiro trocânter, é sempre lateral. Então essa vista que vocês têm aqui é uma vista cranial. O que mais que a gente consegue perceber aqui? A gente consegue perceber essa protuberância, essa coisa enorme aqui, ó. E aqui também tem uma irregularidade. Então eu falei para vocês que aqui é o terceiro trocânter. Então aqui também é um trocânter e aqui é outro trocânter. Só que a gente não chama de primeiro e segundo trocânter. Seria mais fácil se a gente chamasse. Mas a gente chama de trocânter maior e trocânter menor. E aqui terceiro trocânter. Então isso aqui é um trocânter, aqui é outro trocânter e aqui é outro trocânter. Vamos falar de cada um deles. Vamos começar pelo trocânter menor. Como o próprio nome diz, trocânter menor é porque é o menor dos trocânters. É porque eu tenho depois um outro maior. O trocânter menor, ele está situado próximo à epífise proximal, imediatamente distal à cabeça do fêmur.
ou seja, ele está situado medialmente, lembrando que aqui é a face cranial e aqui é medial, aqui é lateral. Então, o trocânter menor, ele está disposto medialmente, vocês estão olhando ele, ó, eu vou virar para vocês, ó. Aqui é a face medial. Essa irregularidade aqui é o trocânter menor. Ele está disposto exatamente distal à cabeça do fêmur, trocânter menor. No equino, o trocânter menor é relativamente pequeno. Nas outras espécies, ele é um pouco maior, ok? Ele é um pouco maior. Então, esse daqui é o trocânter menor. Esse daqui, onde eu estou com a mão, é o trocânter maior. Notem que o trocânter maior é tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui que eu estou segurando é o trocânter maior. Aí a gente tem uma porção cranial do trocânter maior, que é essa daqui, e uma porção caudal do trocânter maior. Então eu vou virar para vocês numa face lateral, para a gente ver melhor, ó. Numa face lateral, aqui é cranial, ó, aqui, trócleo, aqui é cranial, aqui é caudal, tudo bem? Aqui é lateral. Então, tudo isso que eu estou com a mão aqui é o trocânter maior, sendo que eu tenho uma porção cranial do trocânter maior e uma porção caudal do trocânter maior. Entre a porção cranial e a porção caudal, eu tenho uma incisura. Essa incisura chama incisura trocantérica. Trocantérica, ou seja, fica no trocânter. É uma incisura do trocânter. Trocânter. T-R-O-C-A-N-T-E-R. Trocânter. Esse trocânter maior tem uma porção cranial, uma porção caudal, e as duas são separadas por uma incisura intertrocantérica. Olha aqui a face cranial. Face cranial. Vocês conseguem notar que o trocânter maior ele é lateral, porque a cabeça do fêmur é medial. O trocânter maior é lateral. E no equino, o trocânter maior ele é mais proximal do que a própria cabeça do fêmur. Olha aqui, se eu bato a mão aqui, eu chego antes no trocânter maior do que na cabeça do fêmur, ou seja, o trocânter maior é mais alto. O que indica isso pra gente? Primeiro, não são todas as espécies que possuem trocânter maior tão alto assim. Alguns possuem um trocânter maior mais baixo. Esse trocânter maior muito alto indica pra gente que essa espécie é uma espécie que precisa de muita força de extensão. Ou seja, ele vai pegar a extensão, na verdade, para cá. Ele vai pegar esse membro e vai fazer esse movimento. Porque no trocânter maior, a gente vai ter a inserção dos músculos glúteos, principalmente o glúteo médio. Esse glúteo ele é responsável pelo movimento de extensão do fêmur. Movimento de extensão do fêmur. Esse movimento de extensão ele é muito poderoso no equino, que é um animal que tem uma potência locomotora muito grande. Então ele precisa de muita força para se locomover. Ele tem, na verdade ele não precisa. Ele tem muita força para se locomover. Por isso que ele é essa máquina de locomoção. E esse trocânter alto, exatamente alto desse jeito, indica que tem uma grande inserção muscular. Por isso que ele é grande, por isso que ele é bem alto. Eu tenho uma grande inserção muscular de alguma musculatura. No caso, aqui é da musculatura extensora, que vai fazer a extensão representada pelos glúteos. Mas a gente tem outros músculos que se ligam nessa região também. Então aqui a gente já viu o trocânter menor, porque ele é pequeno, e trocânter maior, com a porção cranial e a porção caudal divididos pela incisura trocantérica. Vamos falar agora do terceiro trocânter. Imediatamente distal ao trocânter maior, ou seja, na face lateral, aqui ó, a gente tem essa protuberância bem grande que a gente chama de terceiro trocânter. Terceiro trocânter a gente só vai ter nos equinos. As outras espécies não possuem terceiro trocânter. Eles só possuem o trocânter maior e o trocânter menor, ok? Esse terceiro trocânter ele é bem grande,
ele é sempre lateralizado e ele parece uma aba, ele tem formato de uma aba. Olha aqui, uma crista, na verdade, ó. Formato de uma crista. De modo que essa crista, ela cranialmente ela é um pouco côncava. Aqui a gente vê uma concavidade. E caudalmente ela é convexa, como se fosse uma onda. Então, se vocês olharem nessa posição, ó, a gente consegue ver que a crista ela é disposta cranialmente, onde aqui é côncavo e aqui é convexo. E ela está disposta imediatamente distal ao trocânter maior, ainda na face lateral. Entre o trocânter, vou voltar aqui, ó. Aqui é medial, aqui é lateral. Entre o trocânter maior e o terceiro trocânter, entre o trocânter maior e o terceiro trocânter, a gente vê essa crista aqui, ó. Quando eu tenho uma coisa que une dois trocânters, eu falo que ela está entre dois trocânters. Então, aqui eu tenho o trocânter maior, aqui eu tenho o terceiro trocânter. Esse acidente ósseo aqui, a gente chama de crista entre dois trocânters intertrocantérica. Então aqui é a crista intertrocantérica. Então vou virar para vocês uma vista caudal para ver melhor. Ó. Uma vista caudal, a gente consegue ver bem claramente essa crista intertrocantérica. Notem que no equino, a crista intertrocantérica, ela está unindo o trocânter maior até o terceiro trocânter. E por isso ela é verticalizada. Olha aqui. E quando eu estou com o osso nessa posição, ela está verticalizada porque ela une o trocânter maior até o terceiro trocânter. Porém, as outras espécies não possuem terceiro trocânter. Então, a crista intertrocantérica ela é diagonalizada, ou seja, oblíqua, unindo não o terceiro trocânter, porque as outras espécies não têm, e sim unindo o trocânter menor, que é esse daqui, ó. Então, nas outras espécies, essa crista ela é diagonalizada, desculpa. Existem algumas palavras que travam, né? Ela é oblíqua, é mais fácil falar assim, e une o trocânter menor até o trocânter maior. E notem que aqui na face medial dessa crista eu tenho uma fossa, chamada de fossa trocantérica. Todos os animais vão ter essa fossa trocantérica. A diferença é que a fossa trocantérica ela está disposta nessa região aqui nos equinos e ela é um pouco mais oblíqua nas demais espécies. Tudo bem? Então essa vista que vocês estão vendo aqui é uma vista caudal, onde a gente tem a fossa trocantérica. A fossa trocantérica ela é caudal também. Medialmente a fossa trocantérica é côncava, ou seja, a fossa de fato ela é côncava medialmente, e lateralmente a gente não consegue ver essa fossa, a gente consegue ver a parede dessa crista. Ó. Aqui é a crista. Se eu fizer um furo aqui, eu vou encontrar a fossa trocantérica. Ok? Então a gente já viu a cabeça do fêmur, o colo, trocânter maior, trocânter menor, terceiro trocânter, crista intertrocantérica e fossa trocantérica. Vamos falar agora da diáfise, ou seja, do corpo do fêmur, que é essa extremidade que eu estou segurando. Então a gente já aprendeu que aqui é a extremidade proximal, extremidade distal, aqui é o corpo do fêmur. Eu sei que eu já falei do terceiro trocânter no equino. O terceiro trocânter, apesar de eu ter comentado ele antes, eu falei quando a gente estava falando de extremidade proximal, por uma questão de praticidade, porque a gente falou da crista, a gente falou da fossa, então eu tive que falar antes. Mas o terceiro trocânter, ele se encontra no corpo do fêmur, na face lateral, né? Na face lateral do corpo do fêmur. Que a gente encontra também no corpo do fêmur, ó, eu vou virar aqui, ó. Aqui é a face medial, aqui é a face caudal. Aqui é lateral. O que vocês estão vendo é a face caudal. Notem que aqui no corpo do fêmur eu estou passando o dedo e aqui tem uma fossa.
Vocês já entenderam que fossa é uma escavação, a gente chama de fossa. Essa fossa, ela fica acima dessas estruturas aqui, ó. Essas estruturas a gente chama de côndilo. Eu vou falar deles quando a gente chegar em extremidade distal. Porém, como eles estão acima do côndilo, como essa fossa se encontra acima do côndilo, a gente chama de fossa supracondilar, acima do côndilo. Então, na face caudal do corpo do fêmur, mais especificamente no terço distal, né, do corpo do fêmur. Quando a gente fala terço distal, é muito comum a gente falar terço médio, terço proximal, terço médio e terço distal. Quando a gente fala terço, significa que a gente pega uma estrutura qualquer e divide em três, por isso que a gente fala terço. Quando a gente fala terço proximal, é porque se a gente dividiu em três, ele está no primeiro terço proximal. Então eu posso considerar que o terceiro trocânter está no primeiro terço. No terço médio, a gente vai ter depois o forame, eu vou mostrar para vocês. E no terço distal, a gente vai ter a fossa supracondilar. Então a gente pode falar que a fossa supracondilar, a fossa supracondilar, ela está disposta na diáfise, mais especificamente no terço distal da diáfise, na face caudal do fêmur, ok? Então tem vários modos da gente dizer isso. Por que a gente tem que saber usar esses termos? Porque numa cirurgia ou num laudo, a gente vê um raio-x e vai laudar aquele raio-x, a gente vê uma lesão. A gente tem que explicar para quem for fazer a cirurgia, ou senão a gente tem que saber ler, quando alguém escreve desse jeito, a gente tem que saber ler e identificar. Então, se alguém fala que tem uma lesão na diáfise do fêmur, a gente já sabe que a diáfise é isso daqui. Se a gente sabe se falam que tem uma lesão na face caudal do fêmur, a gente tem que saber que a face caudal é essa daqui. Então, vamos supor que seja a face caudal da diáfise do fêmur. E tem uma lesão na face caudal na extremidade no terço distal do fêmur. A gente sabe que está aqui, ó, na face caudal, então é essa daqui. Se falar então está desviado lateralmente, como é o caso dessa fossa, mais fácil ainda da gente reconhecer. Então treinem usar esses termos em casa, treinem usar esses termos no dia a dia, porque é o termo técnico, é o termo que a gente vai precisar. Isso aqui vai ter que ser incorporado na cabeça de vocês e com o passar do tempo vai ser natural para vocês falarem isso. Então, fossa supracondilar, porque está acima dos côndilos. Acima, supracondilar. Terceiro trocânter e falta uma estrutura aqui, ó. Estão vendo esse orifício? No terço médio, ó, dividi em três partes. No terço médio, a gente vê esse orifício bem delimitado. Esse orifício aqui é o forame nutrício, é onde vai passar a artéria nutrícia, as veias e os nervos que vão entrar nesse osso, e vasos linfáticos também, que vão entrar ou que vão sair desse osso. Ele precisa de nutrição, entra por aqui. Na verdade, não entra só por aqui. Tem vários outros forames nutrícios. Vamos olhar aqui, ó. Aqui tem vários forames nutrícios. Aqui na extremidade distal também tem vários forames nutrícios, ó. A gente consegue ver aqui alguns buraquinhos. Porém, aqui é um forame nutrício bem demarcado. Ele geralmente fica situado, de fato, aqui na extremidade, entre a face caudal e medial. Então a gente pode falar que está desviado caudal-medialmente, o forame nutrício, e no terço médio. Então, geralmente, ele está situado nessa região. Às vezes a gente pega um osso no anatômico processado e a gente não encontra. A gente não encontra porque às vezes a musculatura fechou, entrou gordura e obliterou e obstruiu e acaba mascarando, mas ele tem. Às vezes a gente não vê, mas ele tem, ok? Então esse daqui foi o corpo do fêmur. Vamos falar agora da extremidade distal do fêmur. Então a gente já falou da extremidade proximal do corpo e agora a extremidade distal ou epífise distal. Aqui a gente consegue notar algumas estruturas bem protuberantes. Primeiro, vamos tentar identificar onde que a gente está. Aqui é medial, aqui é lateral. Ok? Medial, lateral. Aqui
eu tenho essa estrutura aqui toda que eu estou na mão, chamada de tróclea. Tróclea. T-R-O, C-L-E-A, tróclea, ok? Essa aqui é a tróclea do fêmur. A tróclea do fêmur é sempre cranial, a gente já viu isso. A tróclea do fêmur é cranial e essas duas protuberâncias elípticas aqui, ó, são os côndilos, é caudal. Tanto é que está na mesma face da fossa supracondilar. Eu falei para vocês que a fossa supracondilar está acima dos côndilos. A fossa fica caudal, então os côndilos também ficam caudal. Aqui numa vista lateral, a gente consegue ver os côndilos, e aqui, na verdade, a gente vê um côndilo só, né? Aqui o que vocês estão vendo é uma vista medial. Olha aqui a cabeça do fêmur, ó. Uma vista medial. Então aqui a gente está vendo um côndilo medial, e aqui a gente está vendo a tróclea. Vamos então virar cranialmente para vocês. Essa tróclea aqui, tróclea significa polia. Polia é aquele... Joga no Google, polia. É uma estrutura redonda que a gente usa para puxar coisas pesadas. É roldana, igual roldana. Serve para girar em torno do próprio eixo, passando uma corda em cima. Então aqui ele tem um formato que a gente chama de polia, por isso que é chamado de tróclea. Tróclea significa polia. E é onde se articula o osso sesamoide, que a gente chama de patela, ok? Então a patela se articula nessa região aqui. A patela ela está cranial à tróclea e nela se articulam tendões do músculo quadríceps, que a gente vai ver depois que o quadríceps tem várias cabeças. Faz a extensão da articulação do ombro. Do joelho. Essa articulação aqui, essa extremidade, ela está envolvida com a articulação com a patela e distalmente aqui, cranialmente com a patela e distalmente com a tíbia. Então a gente chama de articulação fêmuro-tíbio-patelar. Fêmuro de fêmur, tíbio de tíbia e patelar, porque articula também com a patela. Fêmuro-tíbio-patelar. É uma articulação bem importante, também chamada de articulação do joelho. Seria essa daqui. Então aqui a gente consegue ver a tróclea. A gente consegue ver essas duas cristas da tróclea, sendo que tem uma crista que no equino nos ruminantes, a gente tem uma crista que tem um volume muito maior do que a outra, é a crista medial da tróclea. Então, ó, aqui é a cabeça do fêmur, aqui é medial. Então a crista medial da tróclea, vocês conseguem notar que ela tem um volume maior do que essa crista lateral. Tudo bem? Mas isso não reflete em todas as espécies. A gente vê isso principalmente em equinos e em ruminantes. E aqui a gente tem um sulco da tróclea. Suco da tróclea. Então tudo isso daqui que eu estou segurando é a tróclea com a crista e o sulco da tróclea. Então isso que a gente viu aqui é na face cranial do fêmur. Vamos virar agora para a face caudal. Ó, na face caudal a gente tem os côndilos, são essas estruturas em formato ovoide ou elipsoide, estão vendo? Ela é bem articulada, dá para ver que ela é bem lisa, assim como a tróclea também, ó, a superfície é bem lisa, significa que é recoberto por cartilagem articular, e tem uma grande, você consegue ver que a convexidade é bem grande, ó, é uma grande convexidade, significa que tem muito movimento articular. Uma estrutura com uma área articular tão grande assim, significa que tem um amplo movimento. O movimento dele é bem amplo, não é pequenininho não, é bem amplo. Então esse daqui é o côndilo. Ele se articula com a tíbia, que está distal. Ele se articula com a tíbia, tanto o côndilo medial quanto o côndilo lateral. Então aqui a gente consegue ver já que a cabeça do fêmur está aqui é a face caudal. Se a cabeça do fêmur está aqui, ó, vamos seguir a cabeça. Então esse daqui é o côndilo medial. Aqui está o trocânter maior, terceiro trocânter. Então é lateral. Então esse daqui é o côndilo lateral, ok? Côndilo medial e côndilo lateral. Entre os dois côndilos eu vou ter uma fossa, ou seja, uma cavidade. O nome dessa cavidade é fossa
entre dois côndilos, então é intercondilar, fossa intercondilar. Então aqui a gente tem a fossa intercondilar e essa linha que separa essa fossa dessa face aqui que é um pouco triangular. Se aqui é a fossa intercondilar, essa linha aqui, ó, onde eu estou passando a caneta aqui, ó, essa linha aqui é a linha intercondilar, é uma linha que está entre os dois côndilos. E qual é a importância dela? Ela separa a fossa intercondilar dessa face aqui, que é a face poplítea. Face poplítea é onde tem o linfonodo poplíteo, onde tem a artéria poplítea, onde tem a musculatura poplítea. Então aqui a gente tem uma face poplítea, linha intercondilar e fossa intercondilar. Côndilo medial, desculpa, côndilo lateral e côndilo medial, ok? Se eu virar medialmente para vocês, a gente consegue ver essa protuberância aqui, ó. Consegue ver essa protuberância onde eu estou com a mão? Aqui tem uma protuberância medial e lateralmente a gente tem uma outra protuberância também. Aqui a gente chama de epicôndilo. Côndilo, epicôndilo, ok? Côndilo, epicôndilo. Esse epicôndilo, lembre que ele tá, o fêmur ele é assim, ó. Então aqui está o côndilo, epicôndilo, porque está acima do côndilo. Epicôndilo, côndilo, epicôndilo. Aqui é o terceiro trocânter, então aqui é lateral. Epicôndilo lateral. Aqui, epicôndilo medial. Os epicôndilos servem para, em tese, dos ligamentos colaterais do joelho. Então são ligamentos que vão unir o fêmur à tíbia, tanto de um lado quanto do outro. A gente chama de ligamento colateral lateral e ligamento colateral medial. Então se tiver aqui ligando no epicôndilo medial, aqui é medial, ó, a gente vai ter o ligamento colateral medial. Aqui no epicôndilo lateral, aqui, ó, epicôndilo lateral, a gente vai ter o ligamento colateral lateral. Tudo bem? Então, côndilo lateral, côndilo medial, fossa intercondilar, linha intercondilar, face poplítea, epicôndilo lateral, epicôndilo medial, fossa supracondilar, porque aqui tem um côndilo e côndilo, fossa supracondilar, tróclea, crista da tróclea, fossa da tróclea, ou fossa troclear, tanto faz. Terceiro trocânter, trocânter maior, trocânter menor, cabeça do fêmur, fóvea da cabeça do fêmur, crista intertrocantérica, incisura trocantérica, aqui não é intertrocantérica não, é trocantérica, fossa intertrocantérica. Acho que foi tudo aqui. Forame nutrício, face poplítea, acho que foi tudo. Então, ó, vou girar aqui para vocês identificarem. Face caudal, face lateral, face cranial, face medial, extremidade distal, extremidade proximal. Fechou?